Estamos aqui, um convidado que nós já tivemos aqui no podcast, e vamos falar um pouco sobre um trabalho que muitos acreditam não ser o trabalho do médico, mas o médico que não entende de gestão é um médico que tende a ter uma dificuldade na carreira, muitas vezes. Não porque ele não precisa, não porque ele precisa obrigatoriamente ocupar um cargo de gestão para crescer, mas ele precisa entender de gestão para ele entender onde ele deve se inserir e onde é melhor para ele, e ele entender o que acontece ao redor da sua atividade, para que ele não seja apenas um escravo das horas trabalhadas. E para estar aqui falando, e aí, como o nosso podcast é sobre pneumologia, estamos aqui com o Dr. Gabriel Santiago, Head de Pneumologia da Rede DO, já instalou diversos serviços de pneumologia em diversos hospitais, e eu gosto de falar que não é só um serviço de pneumologia, mas uma linha de cuidado. Porque quando a gente fala um serviço de pneumologia hospitalar, uma vez que o paciente foi tratado no hospital e saiu de lá, pronto, não é mais responsabilidade de quem cuidou desse paciente. Mas quando a gente fala de linha de cuidado, a responsabilidade se torna mais ampla. Gabriel, um prazer tê-lo aqui novamente com a gente para falar um pouquinho sobre a gestão de uma linha de cuidado de um serviço de pneumologia. Perfeito, Hernando. Bom, agradeço mais uma vez o convite e de falar de um tema tão pouco falado, né? E tão pouco discutido, estudado e que de fato a gente não aprende na faculdade, tá? E faz todo sentido, principalmente falar de linha de cuidados dentro da pneumologia. Acabei caindo de paraquedas, eu sempre fui assistencial, absolutamente assistencial. Eu acredito que acho que todos os médicos caem de Exato, paraquedas na gestão, né? exato. Raríssimas são essas exceções. Eu fui aquele rato de hospital mesmo, gostava de hospital, paciente grave, CTI, por aí vai. E acabou acontecendo que eu precisava, começou muito com o programa de transplante, e a gente entendeu que existia uma deficiência mesmo do ponto de vista da base da pneumologia como um todo. E foi daí que apareceu essa missão para que eu conseguisse organizar dentro da Rede DO, assumindo essa coordenação nacional, esse posto de head, para conseguir organizar os serviços dentro da rede. E foi interessante, obviamente eu ainda venho aprendendo, eu já estou nessa posição tem 4 anos, né, fazer 4 anos, e eu ainda venho aprendendo a cada semana, a cada mês, como fazer da melhor forma possível, mas eu costumo falar que o importante é a gente entender e enxergar a jornada do paciente pneumopata. E isso vai muito além da pneumologia em si. Isso acaba abrangendo várias outras especialidades, tanto relacionadas à pneumologia e muitas vezes não. Então, eu costumo falar que a linha de cuidados é a linha de cuidados de medicina respiratória, tá? E dentro dessa linha de cuidados eu acabo tendo várias sublinhas, né? Em que a gente acaba separando um pouco por grupo de doença, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais aí para frente. Não vou dar spoiler. Bom, quando a gente fala na gestão e a gente fala na sua assistência individual, o que a gestão conseguiu enriquecer a sua capacidade enquanto médico assistente? Excelente pergunta. Eu acho que quando a gente consegue enxergar de fora, eu acho muito interessante o seguinte, esse papel de gestor, né? Quando você faz gestão, a sua possibilidade de impactar num N muito maior do que o que você impacta no consultório é muito interessante. Eu adoro o contato de paciente, né? Paciente com médico dentro do consultório, saber o quanto você pode impactar. Mas quando você olha de fora e consegue gerir e um projeto que consegue ser bem implantado e consegue ter bons resultados, você impacta muito mais pessoas com as suas ideias ou com o seu projeto, tá? Então, foi, me enriqueceu muito para eu conseguir enxergar melhor a jornada do meu paciente que estava na frente do consultório. Então, entender que, por exemplo, um paciente com nódulo pulmonar suspeito que eu atendo no meu consultório, que aí eu entregava um monte de pedido para ele, ó, você tem que fazer PET, tem que fazer biópsia guiada, você tem que fazer tomografia, talvez uma broncoscopia, um EBUS, que eu entregava para ele e aquele paciente extremamente inseguro, confuso, preocupado frente a um potencial diagnóstico de câncer de pulmão, ele está com aquele monte de papel e ele não ia conseguir ir para lugar nenhum.
Então, quando eu olhei, comecei a olhar a jornada, a linha de cuidados em si, eu percebi que, cara, esse paciente tem que ser abraçado, tem que ser acolhido e alguém pegar na mão dele e falar, deixa que eu resolvo isso para você. Muitas vezes o que o paciente quer é isso, resolve isso para mim. E talvez eu não tinha essa percepção antes de eu entrar na gestão. Então, agora, todo meu paciente que eu vejo que vai ser mais complexo, que ele vai precisar passar por processos, eu incluo ele dentro de uma linha de cuidados, mesmo que seja meu paciente do consultório particular. Eu incluo ele dentro de uma linha de cuidados para que a gente possa auxiliar em que ele passe e percorra toda essa jornada de uma forma mais harmônica possível. E é o paciente que muitas vezes, quando você olha só na visão assistencial que a gente tem, que muitas vezes é até mesquinha da nossa parte, assim, o paciente foi relapso, não fez os exames. Né? Pô, imagina aí, você deu 10, 15 exames para ele, ele vai ter que parar a vida dele, procurar 10, 15 locais diferentes para fazer. Então ele vai medicina nuclear num canto, a radiologia em outro, a função pulmonar em outro, locais longes na Isso. cidade. O cara vai ter que lidar hoje, possivelmente, com a falta de diagnóstico, então ele está ansioso. Então, assim, a gente tem uma linha de cuidado que coloque o paciente dentro do processo para que ele consiga só caminhar, né? É Assim, isso. ó, vai só por aqui, né? Se você for caminhando por aqui, a gente chega lá. Então, assim, às vezes o paciente só quer isso. Às vezes, quando a gente procura, vai no Google, como eu faço isso? A gente só quer uma trilha. É isso aí. A gente só quer uma trilha. Eu só quero saber como é que eu chego lá. Então, muitas vezes a linha de cuidado é isso, é dar uma trilha para que o paciente possa caminhar de forma mais confortável. E Você só falando assim, você botou numa linguagem figurada exatamente como eu boto sempre nas aulas, nas apresentações que eu falo de linha de cuidados. Eu sempre, antes da linha de cuidado, é o paciente com várias estradas no meio do caminho que se bifurcam e trifurcam, e o paciente completamente perdido sem saber para onde seguir. E quando você tem uma linha de cuidados bem estabelecida, tem várias estradas aqui do lado, mas existe uma estrada reta que se o paciente seguir, ele vai chegar de forma mais rápida no seu destino. Então, é perfeito essa colocação, essa metáfora que você fez, que é exatamente o que eu penso de uma linha de cuidados. excelente. E é porque eu nunca assisti sua aula sobre isso, Viu? viu? Exatamente. Tá tendo uma sintonia aqui de ideias. E, Gabriel, assim, quando a gente tá na assistência, a gente observa. Você é uma pessoa inteligente, você vai vendo, assim, acho que isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado e tal. Mas aí quando a gente passa pro outro lado, a gente vai ter que ter a visão do gestor. E quando você trabalhou em um serviço que não tinha uma linha de cuidado, e depois você foi trabalhar num serviço que você capitaneava uma linha de cuidado, quais eram os erros mais comuns que você buscou corrigir quando pensava naquele serviço que não tinha um, um norte claro? Eu só consigo fazer uma gestão que eu considero eficaz graças a todo o tempo que eu vivi na assistência. Eu acho que se eu fosse direto, não, terminei a residência, fazer um MBA em gestão e fui contratado para tocar uma linha de cuidados ou para... Eu não ia conseguir enxergar todos esses detalhes. Então, graças a essa vivência que eu tive antes, isso me facilitou mesmo bastante entender quais são os gargalos, tá? Tanto o gargalo do ponto de vista do médico, do pneumologista, que são vários, tá? Então, como a gente conversou, eu entendo que o pneumologista precisa ser um grande protagonista dentro de todo um ambiente de saúde. Quando eu falo isso, eu acho que o pneumologista ele tem que circular no ambulatório, nos métodos complementares, dentro do hospital e acompanhar a jornada e fazer sua própria jornada dentro dessa linha de cuidados, tá? Então, acho que isso é muito importante. Ele se sente mais pertencente ao todo, entendendo qual é a sua função ao decorrer de toda aquela caminhada do paciente, e, obviamente, ele acaba se sentindo muito mais contente e com prazer em fazer e exercer a sua especialidade, tá? Então, isso é um ponto que é algo que eu prego e sempre que eu vou conversar para implantar um projeto, uma linha de cuidado de medicina respiratória, eu bato com o gestor local, com o diretor. Esse pneumologista precisa ser valorizado e ele precisa ser incorporado ao hospital. Eu não acredito no pneumologista que faz a pneumologia como um apêndice da sua atividade fim, digamos assim, tá? Um horista.
né? Humorista, O cara vai lá, exatamente. cumpre ali as 3, 4 horinhas dele no ambulatório e... E vai embora. Ou que é a rotina do CTI, rotina da clínica médica, e aproveitando que eu estou aqui, eu vou ver um parecer ali na unidade de internação. Ele tem que se apossar daquele paciente. E depois, na alta, o ideal é que ele veja esse paciente dentro do ambulatório. Então, é nisso que eu acredito. Assim, o pneumologista, ele precisa tomar esse protagonismo para si. Bom, aproveitando esse insight do protagonismo do pneumologista e da frequência dele em estar presente, em compor o serviço, a linha de cuidado, eu não ia falar desse ponto agora, ia falar um pouquinho depois, mas eu já vou entrar nisso. Quando a gente vai montar uma equipe, e aí quando a gente passa para a gestão, a gente começa a lidar com detalhes ou problemas que antes, quando você é assistente, você não tem. Como, por exemplo, lidar com recursos humanos, né? E aí você vai ter que passar feedbacks positivos e negativos. Você vai ter que estruturar cultura, né? E a gente sabe que dentro de uma organização, a cultura é a alma. Então, a gente para que uma organização funcione de forma mais automatizada, ela precisa ter uma cultura e uma cultura de excelência. Como implantar uma cultura? Como você considera que deve ser implantada uma cultura dentro de uma linha de cuidado em medicina respiratória? Você já deu aí uma ideia do maior frequência, né? Mas assim, na hora de escolher os colegas, aí o que é que você vê? Você vê proatividade, você vê conhecimento, você vê atenção com o paciente. O que é que você vai enxergando na hora de montar uma equipe para trabalhar? Primeiro, você tem que ter metas e métricas, né? E você precisa expor de forma muito clara para a sua equipe, principalmente quando você está implementando, implantando um novo projeto dentro daquele hospital, precisa estar muito claro para todo mundo o que você está esperando, tá? Então, para que ele não seja pego de surpresa lá na frente, falar, mas você não falou nada. Então, sempre que eu falo ó, o que eu espero é que o pneumologista atue aqui, faça isso. O que eu espero é que daqui a alguns meses a gente tenha isso de melhora na captação X, Y, Z, que são coisas que são naturais, mas que têm que ser buscadas, tá? Então, a gente precisa ser muito organizado e todo mundo tem que estar falando a mesma língua, tá? Então, é muito comum, obviamente, você cobrar resultados e não ser entregue. Óbvio, isso é comum em qualquer coisa. Você tem que entender. Isso é uma falha da instituição, isso é uma falha do profissional em si, ou uma falha do próprio projeto. O que eu costumo falar é que cada hospital, cada cidade, cada regional tem uma especificidade. Então não adianta eu fazer uma receitinha de bolo da linha de cuidados e falar, ó, faz assim que vai dar certo. Não vai, Não é uma franquia. não é uma franquia. Eu tenho, por isso que eu faço questão de ir até os hospitais, conversar com os diretores, conversar com os pneumologistas, para a gente entender aonde pode encaixar cada coisa. Tem hospital que vai falar, cara, eu não tenho pneumologista. Tem dois. Tem outro hospital que fala, eu tenho muito pneumologista. Então, é entender a realidade de cada um e montar da melhor forma possível. E, obviamente, esperando objetivos, metas e métricas diferentes para cada um deles. E com relação à construção de cultura, você costuma ter reuniões periódicas? Com qual frequência você busca essas reuniões? Reuniões, hoje você está como head da pneumologia, então você assume um posto que você não está mais cuidando de uma equipe única, Uhum, né? Mas você em algum momento já cuidou. E sim. aí, como é que você faz para conseguir reverberar a cultura necessária para que o serviço ande? Isso é interessante. Para funcionar cada serviço, eu entendo que cada serviço tem que ter o seu coordenador, tá? E o coordenador é quem eu vou apertar, ok? Então eu tenho o BI, que eu acompanho, né, todos os resultados daquela unidade, desde tempo de marcação de consulta, tempo de internação, diagnóstico, número de consultas ambulatoriais, etc. Números que não é só isso que eu olho, mas eu tenho isso, então eu vou apertar, ó, seu tempo de marcação de consulta do seu hospital tá 15 dias. Isso é impossível. Tem que reduzir isso em 80%. Então é quem eu aperto, tá? Então eu tenho esses coordenadores que têm obviamente livre acesso e eles do outro lado também falar, ó,
Não estou conseguindo fazer isso porque não está rolando por conta disso, disso, disso. Me ajuda. Então é onde eu também tento atuar, junto com o gestor local e por aí vai. Então essa via de mão dupla é muito importante. Fora isso, com relação à equipe como um todo, eu sempre tento manter uma unidade através de eventos periódicos, principalmente eventos com cunho científico, tá? Mas eu acho que isso cria uma grande interação entre todos os profissionais, eles sentem pertencentes àquilo. E outra coisa muito importante que eu sempre tento reconhecer, e eu também dou esse papel para o coordenador local, é entender quais são as potências de cada um dos pneumologistas, dos profissionais. Cada um vai gostar de uma coisa. Não é todo mundo que gosta de ver pacientes em CTI. Não é todo mundo que gosta de doença intersticial. Não é todo mundo que gosta de função pulmonar. Então, entenda dentro da sua equipe qual é a potência de cada um deles e vá dando esse espaço para eles, tá? Então, quando a gente, óbvio que no começo a gente só quer implantar o basicão que não é básico, né? Já é muito complexo. Rodar o MVP, né? Exato. Mas depois a gente tem que ir começando a tematizar os ambulatórios, entender quem gosta mais desse tipo de paciente ou daquele outro, quem gosta de fazer broncoscopia, quem não gosta. E dessa forma, o pneumologista sente completamente pertencente àquela unidade, deixa de ser um, um bico e passa a ser realmente o seu emprego, o seu trabalho, em que ele se dedica e ele sabe que ele vai conseguir exercer na sua totalidade o que ele gosta. Então é muito importante a gente ter essas diferentes visões ali. Conhecer a sua equipe, como você falou, né? Reunir sempre que possível. Uhum. E a gente sabe que reunir médico é difícil, É. né? Todo mundo tem, mesmo que você tenha mais participação naquele hospital, você tem ali 2, 3 ou até 4 empregos, muitas vezes. A gente sabe que tem colegas que têm muito mais do que isso. E você, por conta disso, acaba que reunir, vou marcar uma reunião para segunda à noite. Se você tem 10 médicos, talvez 2 possam, na terça 3. Então é difícil fazer essa reunião. E os eventos são realmente uma oportunidade de você conseguir reunir a equipe, entende como mais uma. Além de ser um momento de aprendizado, ao mesmo tempo entende que é uma obrigatoriedade da presença. É Né? isso. Eu deixo isso, obviamente, né, obrigatório, você tem que ir, senão. Mas fala, isso é importante. É importante para criar a unidade, entendeu? É. E para criar a ideia de grupo, né? Sim, Para criar a ideia de grupo. Porque é algo que é importante. Você ter o seu crachá é importante, é isso. pneumologista, né? Você ter o seu ambulatório, você saber que o seu coordenador entende o seu lugar de potência. Então, assim, você trabalha melhor com função? Tá. A gente vai direcionar mais os exames para você, É isso. né? Porque o outro colega já não faz tanta questão de estar lá dando exame, mas ele gosta de dar parecer no CTI, então, ou gosta de ajudar ali, talvez, como ele trabalha mais com ventilação, apoiar ali na compra dos ventiladores, nos equipamentos, nos É isso. protocolos. E aí você vai ajustando a sua equipe de trabalho, né, para que a gente não tenha um turnover, né? Exato. Porque o turnover nunca é bom para a cultura, né? Turnover nunca é legal para a gente ficar rodando, treinar todo mundo de novo, acolher e assim, não é bom. Então é interessante você ter a equipe o máximo de tempo possível e o máximo horizontalmente falando, né? É isso. O máximo de tempo na semana e no tempo total. E quando a gente fala de métricas e metas, a gente está falando dos KPIs e benchmarks, né? Então, quando você fala, ó, tá demorando muito, 15 dias para marcar a primeira consulta, e de fato é muito. E você tem dados de uma ampla rede, a rede da hoje, ela é muito ampla, então é uma rede que tem uma boa capacidade financeira, que isso eu ouvi até no Fronteiras, eu achei interessante, porque tem grupos hospitalares ou hospitais que têm capacidade financeira, mas não têm volume. Isso. A rede DO ela tem capacidade financeira e volume. Então ela consegue ter os seus próprios benchmarks para usar de parâmetro nas atividades que ela for desenvolvendo em outros locais, a forma como ela vai crescendo. Quando a gente fala da pneumologia em si, quais são os benchmarks, ou quais são os KPIs que eu devo estar olhando? Você já falou no tempo de demora para consulta. O que mais que eu devo olhar? Quando a gente fala da clínica médica da internação, tempo de leito, tempo de permanência e tudo, isso é mais geral. Mas da pneumologia em si, o que é que eu preciso ver? Tem algumas coisas que a gente não consegue medir, né? Mas a gente sente no dia a dia ali do próprio hospital, do próprio serviço.
E eu costumo falar que não tem por que inventar roda. A roda está rodando em algum lugar, você precisa entender aonde a roda está rodando melhor e saber como implantar em outro lugar, tá? Dentro, obviamente, da pneumologia, o que eu acompanho muito é volume, né? Então, volume de internações pela pneumologia, volume de consultas ambulatoriais da pneumologia. Quanto maior o serviço, você vai vendo que vai naturalmente aumentando esse volume e é quase que uma curva infinita de crescente. Mas tem outras coisas que eu gosto de olhar. Eu gosto muito de comparar como que era o tempo de jornada de um diagnóstico nódulo pulmonar antes da implantação da linha de cuidados para depois. A gente conseguiu reduzir esse tempo. Então, isso para mim é um dado fundamental para entender o sucesso. Tempo de internação de um paciente com pneumonia antes de começar a ser acompanhado pela pneumologia e depois de ser acompanhado pela pneumologia. Então, antes de ser implantado o serviço de pneumologia, da linha de cuidados e depois. Você olha lá aquele CID, o tempo de permanência internado, Isso. e depois você vê outra média e vai ver. Exatamente. O que a gente vê é que reduz. Normalmente o pneumologista, o especialista como um todo, é a mesma coisa quando a gente fala de um cardiologista para manejar uma insuficiência cardíaca e por aí vai. Então o pneumologista vai olhar, cara, isso aqui precisa de tantos dias de antibiótico. Isso nem é pneumonia. Suspende esse antibiótico no segundo dia. Isso é vírus. E é isso, é porque é o especialista. Eu não estou fazendo pouco do intensivista ou do clínico, que são especialidades incríveis, mas é porque é o especialista. O olhar é muito diferente, tá? Então, é importante a gente medir não só volume, obviamente o gestor vai falar, eu quero saber quantas cirurgias foram geradas do ambulatório da pneumologia, porque isso tem um retorno direto financeiro também para a instituição, mas não vale a pena olhar só isso. Existe também a necessidade, o gestor sabe disso também, olha, da qualidade assistencial que está sendo prestada para esse paciente. Então, é o meu papel olhar para isso. E quando não está respondendo, entender aonde eu tenho que atuar. É na minha equipe? Ou será que é a cultura do hospital que acaba atrapalhando a evolução natural que eu esperaria? Então, é muito importante a gente botar uma lupa e conseguir perceber, junto com o coordenador local, junto com o diretor do hospital, aonde que a gente pode atuar para estar melhorando nossos resultados. Então, assim, é um trabalho de muitas mãos, né? Muitas. A gente tem um coordenador local, a gente tem a direção do hospital, a gente tem o apoio o apoio central, né? Que você dá esse suporte, mas muitas vezes o diagnóstico não vai ser conseguir ser dado por apenas uma pessoa. E às vezes o diagnóstico ele vai ter que passar por outros olhares para a gente conseguir, bom, preciso intervir nesse ponto para aqui rodar melhor, né? Às vezes eu preciso intervir nesse ambiente do hospital para eu conseguir ter um resultado melhor no ambulatório, que muitas vezes um olho só não consegue ver, né? E é interessante isso, da gente conseguir ver isso. E como criar fluxos que evitem formação de ilhas? Assim, aqui é uma ilha da pneumologia que vê somente nódulo, pronto, e eu não vejo mais nada. Como é que eu consigo trazer as pessoas para que tudo seja um pouco mais fluido? Bom, acho que tem duas formas da gente pensar, né? Óbvio que a gente não quer nenhum apertador de parafuso, Uhum. né? Só vejo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto um pouco da subespecialização, principalmente em algumas áreas específicas, tá? Hipertensão pulmonar e doença intersticial são duas áreas que são muito subespecialidades. Eu não espero que o pneumologista generalista consiga tratar de forma super adequada aquele paciente de hipertensão pulmonar, que é uma doença super específica, que o tratamento é completamente específico, as consultas são diferentes com relação ao que você tem que perguntar, a duração da consulta é completamente diferente. E às vezes eu vou ter que ver uma remuneração diferente para essa consulta, É isso. né? Isso é outra questão. E o coordenador vai ter que se atentar em fazer isso para negociar com a direção, né? E mostrar para a direção por que eu tenho que fazer aquela remuneração diferente, tanto do ponto de vista óbvio, que a gente sabe que são doenças mais complexas, consultas mais prolongadas, mas o que isso vai me trazer também de volta para o hospital, tá? Então, é um paciente que vai fidelizar, que infelizmente são pacientes que compensam mais, que vão internar mais no hospital. Então, todo esse olhar a gente tem que ter, até para levar para cima como você vai conseguir. Eu costumo falar que eu não defino nada, eu sou um grande mediador, tá? Entre a equipe e o diretor daquele local.
E o que eu tento fazer sempre é que essa equipe tenha um fluxo de informação muito constante o tempo inteiro. Então, eu estimulo, por exemplo, rounds diários, principalmente em serviços que tem mais de um pneumologista passando visita no mesmo dia, né? Tem serviços que tem 30 pacientes internados pela pneumologia, até mais do que 30. Então, o que eu costumo falar, cara, faz um round, como a gente faz no CTI, senta lá 11h30 da manhã, tira 40 minutos, passa os pacientes, ouve todo mundo, entende? Para que não seja aquela coisa absolutamente, eu vi o paciente hoje, passo o caso para amanhã e vou. Então, é muito interessante você pôr em discussão, tá? No próprio ambulatório também, você normalmente atender com várias outras especialidades ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. A gente tem, por exemplo, um turno que é o turno em alguns hospitais, né? O turno do nódulo pulmonar ou pneumo-oncologia, em que eu tenho um oncologista atendendo no consultório, do lado eu tenho cirurgião torácico, eu tenho pneumologista, em alguns lugares eu tenho radiologista torácico. Isso é fantástico. O paciente chega com nódulo pulmonar, discuto a imagem, converso com o cirurgião torácico, muitas vezes ele já passa no cirurgião torácico e, por que não, já discuto com o oncologista e o paciente sai com uma conduta definida. Então, a melhor forma de abordagem desse nódulo aqui vai ser a gente fazer um EBUS com uma biópsia desse nódulo e, ao mesmo tempo, a gente vai estadiar esse mediastino. Então, as possibilidades são infinitas e é muito legal quando funciona. A gente vê muito isso no serviço público, as mais comum da gente É ter isso. esse relacionamento, e eu costumo relacionar isso à forma de remuneração, né? Quando a gente vai para remuneração no privado, que é muito fee for service, né? É, cada um recebe pelo que faz, então cada um vai escolher o melhor horário e pronto. Quando você vai para a medicina baseada em valor, né? Você que está buscando, então, um desfecho para ter a remuneração, embora isso não seja uma realidade ainda diária, mas é algo que se fala cada vez mais no meio de saúde, tendemos a caminhar a uma maior integração e maior interdisciplinaridade, né, para a gente conseguir discutir esses pontos. Então, assim, você frisou vários pontos aí de liderança, né, que o líder, que como você descreveu, eu diria uma palavra que você descreve um líder como um líder servidor, é o cara Uhum. que vai servir para os colegas atuarem da melhor forma possível e vai estar pensando tudo, né? Então, é uma visão que eu compartilho com você também. Eu acho que é o cara que não é o cara que tem um ego inflado, não é o cara que vai ali e diz, não, eu quero ser o chefão e eu vou mandar. Não, é o cara que vai fazer funcionar, É isso. né? Eles dizem, o que é que vocês precisam para darem o máximo de vocês? Bom, a gente precisa disso. Então, vamos batalhar por isso e aí o serviço roda. Obviamente que via de mão dupla. Eu vou dar, mas também vou cobrar, né? É isso. Eu acho que esse é o ponto. E para a gente poder encerrar esse papo sobre gestão e sobre a linha de cuidado da pneumologia, como você espera, quando você fala em linha de cuidado, como você espera que um serviço naturalmente evolua, né? No primeiro momento, você vai reunir algum grupo de pessoas e vai começar para fazer. Quando você fala assim, bom, eu vi esse serviço nascer hoje e eu voltei aqui um ano depois. Como você espera que esse serviço esteja funcionando quando a gente fala em linha de cuidado da pneumologia? Perfeito. Eu queria só fazer um adendo que eu esqueci de falar de um personagem que para mim é fundamental para o sucesso de qualquer linha de cuidados, que é o navegador. Normalmente na figura do enfermeiro, de uma enfermeira. O navegador é o que consegue transformar a jornada que a gente falou lá no começo do paciente. É a pessoa que pega na mão e consegue levar até o final da forma mais correta possível. E é um personagem tão fundamental, inclusive na percepção de o quanto está funcionando ou não está funcionando aquela linha de cuidados. Mais do que o pneumologista que vê ali de forma pontual no consultório e tem as suas condutas, o navegador consegue dar muito feedback. Então eu costumo falar que assim, o meu braço direito é o coordenador do serviço, meu braço esquerdo é o navegador, tá? Então eles juntos eu consigo ter uma, uma visualização muito melhor de como está fluindo aquela linha de cuidados. Voltando para a sua pergunta, o que eu espero depois de implantar uma linha de cuidados e depois de um ano? Eu espero que tenham muitos problemas a serem resolvidos, tá?
O que eu menos gosto é quando eu volto e falo, não, tá tudo fluindo, mas eu falei, tudo o quê? Não, a gente está atendendo 200% a mais de pacientes e tá funcionando assim, assim. Eu falei, e aí, para onde que a gente vai agora? Você já tem os ambulatórios de alta complexidade? O que que você está esperando? Você já conseguiu construir todo o seu arsenal de exames complementares necessários para a sua... não, mas... Não tenho EBUS, não tenho propulsão pulmonar completa, não tenho ninguém fazendo hipertensão pulmonar, sono. Então, falta ainda. Então, o que eu gosto é exatamente o serviço que me cobra também. Que pede, tô muito afim de fazer um ambulatório de sono, mas não consigo por conta disso e disso. Consegue ajudar? Pô, vambora. Vamos tentar falar com o gestor. O que que você precisa? Não, preciso de equipamento de polissonografia. Beleza. Por que que a gente precisa? O que que isso vai gerar do outro lado? Qual é a demanda que eu tenho? Então, para mim, o que eu espero sempre é que aquele serviço esteja buscando ampliar cada vez mais a sua atuação. E, até o momento, nenhum chegou a, digamos, agora estamos com tudo. Então, eu espero que durante os próximos anos a gente ainda tenha muito pepino aí para conseguir descascar. Excelente. Bom, assim, problema é algo. Quando você diz que não tem, eu costumo dizer que quando a pessoa lhe responde com gerúndio, geralmente nada está sendo feito. É isso aí. Né? Quando a pessoa estamos vendo, estamos É fazendo, isso aí. nada está sendo feito. Né? Então, você pode até não retrucar na hora, mas você já entendeu a mensagem, né? Tipo, tá, ok, entendi. Né? É isso. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Gabriel. Uma discussão riquíssima sobre gestão, sobre linha de cuidado, sobre pneumologia. É um tema que muita gente não tem acesso, não conversa sobre, e que eu acho que é interessante você saber, porque você tem que entender o exame que você pediu, o que é que ele vai repercutir no sistema, para o paciente, para a família do paciente, que muitas vezes a gente pede um exame ali que talvez não seja tão necessário, ou deixa de pedir um exame que é necessário, e o que é que isso repercute? Custo para os planos de saúde, os planos hoje estão cada vez mais apertados, né? Então, entender tudo isso faz parte do processo, acredito que de formação médica de qualquer especialidade, mesmo que você nunca vá atuar com gestão. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Gabriel, quer deixar aqui um último recado, uma última palavra para quem ouviu até aqui e quis entender um pouco sobre a criação da linha de cuidado da medicina respiratória que a Rede Dó encampou e que vem trazendo isso para o Brasil todo? Primeiro, agradecer a oportunidade. Realmente foi desafiador falar sobre esse tema. Eu nunca tinha falado ou conversado de forma tão extensa, né, sobre esse tema. E foi até interessante para que eu pensasse em algumas soluções e algumas questões que vale a pena eu aprofundar um pouco mais. Foi muito bom. E, bom, o que eu quero mais falar é: pneumologistas, organizem-se. Vocês têm força. Vocês merecem protagonismo, porque é uma especialidade incrível, com uma capacidade de atuação em diversas esferas diferentes dentro do ambiente de saúde. Então, por isso que eu sou tão apaixonado pela pneumologia, porque é basicamente infinitas possibilidades onde a gente pode atuar, né? Desde dentro do CTI, no ambulatório, fazendo prova de função, broncoscopia e por aí vai. E a gente consegue até, não necessariamente precisar se especializar em algo a ponto de assim, eu só faço broncoscopia, Sim, eu só faço função, não. Você pode estar um dia em um dia é em isso. outro. Você pode, em 5 dias na semana, estar com 5 funções É diferentes. isso. Né? A nossa especialidade permite isso. É isso, exatamente. O importante é fazer bem, se Isso. atualizar, buscar sempre formas de se destacar, mas principalmente destacar não para aparecer mais do que o outro, mas sim para poder ajudar dentro desses grupos, dentro da sua linha de cuidados, dentro da sua equipe de medicina respiratória e para que todo mundo ande para frente, né? Eu acho que todo mundo trabalhando em prol do que é o nosso principal objetivo, ajudar o paciente, conseguir de fato ser mais efetivo no tratamento, no acompanhamento daquele paciente, isso é o que tem que mover. É. Efetivo, assertivo e resolutivo. É isso. Né? Eu acho que são as 3 coisas que a gente precisa. Bom, encerrando aqui esse episódio, trazer um presente, tá? Do nosso podcast. Vou pegar aqui. Opa!
Aqui. Ih, ó, Ganhou aí olha um isso. copinho. Sempre útil. Ó, ainda vou ficar tentando Ó, olhar isso pra aí minha para cara colocar para no, sempre. no consultório. Atrás, você coloca atrás. É isso. Gostei. Essa foto ficou boa. Muito bom. E aí um caderninho para você colocar suas anotações aí, tá? Fantástico, fantástico. Do podcast. É um caderninho que a gente entrega para todo mundo que participe, ajuda e contribui, que você com certeza contribuiu bastante. Agradeço imensamente a participação, Gabriel. Poxa, muito obrigado, Hernando, mais uma vez, pelo carinho. E sempre que quiser me chamar, estarei às ordens. Show de bola. E é isso, pessoal. Estamos encerrando esse episódio. Espero que tenham gostado. Faz parte da nossa série Além da Medicina, em que a gente discute um pouco mais além do que simplesmente conteúdos técnicos de pneumologia. Um abraço a todos e até a próxima.